Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você estuda conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte, o Evangelho de Jesus, através das bases do Espiritismo, buscando sempre esse apoio, essa coordenação, essa luz de entendimento que abre os horizontes, que tira o véu e decodifica os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. E para mantermos a nossa conexão com o Evangelho, contamos com um grande arauto do Evangelho, que é Pedro de Camargo. E atualmente estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo e é editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado Os Sinais dos Tempos. E Pedro de Camargo saca uma passagem do Evangelho de Jesus, de acordo com Lucas, no capítulo 12, versículos 54 a 59. Disse Jesus à multidão: aparecendo nuvens no poente, dizeis que haverá chuva, e assim acontece. Soprando o vento sul, dizeis que haverá bom tempo, e assim se verifica. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto da terra e do céu. Como não distinguis este tempo? Por que não julgais também por vós mesmos aquilo que é justo? Quando vais com teu adversário ao magistrado, faze o possível para te livrares dele em caminho, para não suceder que te entregue ao juiz, e este ao meirinho, e o meirinho te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Meirinho, meu caro ouvinte, é um funcionário judicial, e ceitil é uma moeda antiga, ou figuradamente uma quantia insignificante. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Trata-se da retificação de nós, cada um de nós, espíritos, perante a justiça divina e a própria consciência, onde estão escritas as leis de Deus, com uma parcela inicial do bem. E não é grande coisa, meu caro ouvinte, é um centil. Então, uma quantia pequena. O processo inicia-se com uma modificação de atitude. E recebe-se, então, o restabelecimento do início da construção da saúde espiritual, até completar toda a sua retificação. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo esta brilhante admoestação do sapientíssimo mestre. Sapientíssimo, meu caro ouvinte, o superlativo absoluto sintético de sábio, ou seja, um super sábio, tem por fim advertir o homem dos perigos que o ameaçam. Todos os males que atingem o homem ou a coletividade humana tiveram seus prenúncios, ou seja, seus avisos. A natureza não age aos saltos, tanto no plano físico como no moral. Se o homem conhecesse os sinais dos tempos no que respeita ao espiritual, como conhece os pródromos das tempestades? Pródromos, meu caro ouvinte, são sinais de alerta. Observando as nuvens e a direção dos ventos, inúmeros sofrimentos seriam poupados. Ou seja, se nós sabemos avaliar o que está fora de nós, também poderemos fazer da mesma forma
só que olhando para dentro de nós, e é o que pouco fazemos. Em prevenir está a sabedoria, ele continua. As moléstias, ou seja, as doenças, são mais evitáveis que curáveis. Os grandes abalos e desastres, quando previstos, podem ser atenuados e até mesmo desviados de seu curso. As enfermidades do corpo, como as da alma, são consequências de causas alimentadas por nós durante largos anos. Então, realmente, meu caro ouvinte, é muito difícil ficar doente. É preciso insistir muito com todas as propriedades de autocura que já trazemos no íntimo da alma. Então, muito tempo infringindo as leis naturais, excedendo-se, vamos acumulando recursos, criando hábitos equivocados, até culminar com uma enfermidade do corpo. Mas tudo se inicia na mente, no pensamento, nas entranhas do espírito, nas sutilezas perispirituais, até reverberar-se no corpo físico. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, o subtítulo Causas anteriores das aflições. O item 6. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Então, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as causas e precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os que o põem à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em eternidade e da vida só conheceram sofrimentos. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito
precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente, na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então é assim, meu caro ouvinte, Deus é justo, criou leis perfeitas, nos criou, nos deu a vida e nos inseriu dentro dessas condições de perfectibilidade para atingirmos essa referência maior da perfeição relativa através da evolução. Quando nos afastamos dessas leis, criando as próprias leis, por ilusão, por fantasias, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela ganância, pelos excessos, nós estabelecemos um afastamento natural dessas condições que nos sustentariam a saúde. Então temos as consequências. Como a natureza não dá saltos, isso não acontece imediatamente. Por isso temos essa falsa visão da prosperidade dos maus. Allan Kardec está deixando bem claro, é uma condição passageira, porque Jesus disse: não saireis dali até que pagues o último ceitil. Então estamos diante de nós mesmos, perante a própria consciência, e a oportunidade não da condenação, mas da retificação e da educação do espírito para recuperarmos a saúde integral. Vamos continuar estudando os sinais do tempo já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao estudo dos capítulos da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo Os Sinais dos Tempos, quando Jesus vem nos convidar a reconhecer que temos tanta facilidade para avaliar o que está fora de nós. Façamos o exercício também de avaliar para dentro de nós o que precisa ser modificado. E Pedro de Camargo continua dizendo: essa a origem das nossas amarguras. E só depois que nos sentimos atingidos é que despertamos alarmados, bradando em vão. Então permanecemos distraídos
nos excessos, nos vícios, nos hábitos infelizes, nos equívocos, com a falta de vigilância. Criamos a própria moléstia, a própria enfermidade, os próprios desequilíbrios emocionais. E quando vem o estado de alerta, quando vem a culminância, o despertar da enfermidade, nós bradamos em vão. E dificilmente reconhecemos que somos os responsáveis pelo que realizamos. Sim, em vão, porque desde que se produz uma causa, até que se manifestem seus efeitos, estes hão de persistir até se esgotarem, a despeito de todas as nossas murmurações. Então não adianta reclamar, nós temos é que nos responsabilizar pelas consequências do que ocorre conosco, porque temos papel fundamental na construção do próprio destino. A sabedoria, repetimos, está em prevenir. É o que o mestre figura no caso do adversário, de quem o contendor não se livra em caminho. Caindo em mão do juiz, este o encerra na prisão, até pagar o último ceitil. Constantemente somos avisados dos males que nos ameaçam, mas não sabemos conhecer os sinais dos tempos. No terreno moral, o homem só procura entender o material. É por isso que o mundo está a braços com guerra, peste e fome. De tudo isso ele foi advertido por sinais muito característicos. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Da obra A Gênese, de Allan Kardec, o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, subtítulo, Sinais dos Tempos. Item 1. Os tempos assinados por Deus são chegados. Dizem-nos de toda parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve-se entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. A seus olhos, é apenas a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para o maior número dos crentes, ela tem alguma coisa de místico e de sobrenatural que lhes parece ser o precursor da desordem das leis da natureza. Essas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira, no que implica a negação da providência. A segunda, no que estas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas seu cumprimento. E no item 2 temos: tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, a princípio, descartar toda ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época está marcada para o acontecimento de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do acordo. Isto posto, diremos que nosso globo, com tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o componham e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que tem sucessivamente tornado habitável por seres de mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do adoçamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que a melhoria do globo se opera sob o império das forças materiais, os homens concorrem-no pelos esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva.
Este duplo progresso acontece de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, a outra por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido, que marca pelos caracteres talhados os períodos progressivos da humanidade. Estes movimentos subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens são de alguma sorte fatias em seu conjunto, porque são submetidos a leis como as que se operam na germinação, no crescimento e amadurecimento das plantas, atentando que o objetivo da humanidade é o progresso, não obstante a marcha retardatária de algumas individualidades. É porque o movimento progressivo se torna, por vezes, parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, outras vezes geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza, são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas. Tudo o que seja efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para liberar um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que em tal estação elas são chegadas para a maturidade dos frutos e da colheita. E Pedro de Camargo vai finalizar o capítulo dizendo: os grandes eventos da humanidade sempre foram previamente anunciados. Reportando-se a sua passagem pela terra, disse Jesus aos judeus: como não sabeis distinguir esse tempo? Hoje estamos também atravessando uma época cheia de sinais que prenunciam grandes acontecimentos, grandes reformas, grandes remodelações. Busquemos, pois, conhecer os sinais dos tempos, ajuizando por nós mesmos aquilo que é justo e verdadeiro. Recolhamo-nos dentro de nós, concentremo-nos e ouçamos a revelação que Deus faz no sacrário dos nossos corações. Lembremo-nos de que em prevenir está a sabedoria. Não nos deixemos apanhar de surpresa. Sondemos os arcanos do nosso eu. Este eu interior, meu caro ouvinte, que nós temos que sondar. Esse olhar que temos que fazer para nós mesmos. Voltarmos o nosso olhar mais para si mesmo do que para o exterior. E assim será possível prevenir grandes anomalias, desastres e todas as enfermidades, garantindo o estado de saúde integral. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Na verdade, vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 16, versículos 20 a 22. Meu caro ouvinte, o Evangelho de Jesus é a fonte natural da alegria cristã, de toda a satisfação plena que nós, espíritos aprendizes, seguidores do Mestre, podemos aurir como força, como diretriz, como recursos do amor, do bem, libertando-nos de todo mal. Vamos olhar, vamos vigiar, vamos orar, vamos permanecer conectados em toda a proposta possível ao nosso alcance
do bem que pudermos realizar perante nós mesmos, cuidando de nós mesmos, meu caro ouvinte, porque o amor ao próximo é equivalente ao amor que se tem por si mesmo. Portanto, amemo-nos para também aprender a amar a Deus, primeiramente, e ao próximo como a nós mesmos. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.